Olá pessoal, essa questão fala sobre a possibilidade de nós tomarmos choques elétricos. E o próprio enunciado da questão dá uma dica bem legal para nos ajudar a resolvê-la. Ele diz que o movimento de cargas elétricas no corpo humano ocorre quando se estabelece uma diferença de potencial entre dois pontos do corpo. Quando essa diferença de potencial acontece, há o movimento de cargas elétricas do nosso corpo e isso é o choque elétrico. Aí a questão pergunta assim, considerando o corpo humano como condutor para grandes tensões elétricas, há o risco de choque elétrico quando uma pessoa, letra A, segura um cabo de alta tensão encostando as duas mãos simultaneamente. Quando a gente encosta em um cabo, o nosso corpo adquire o potencial daquele cabo. Se eu encosto as duas mãos naquele cabo e não encosto em mais lugar nenhum, as duas mãos terão o mesmo potencial. E como a própria questão disse, é necessário haver uma diferença de potencial. Então a letra A está errada. A letra A é semelhante ao passarinho que pousa no fio de alta tensão, encosta as duas patinhas no mesmo fio e não encosta o corpo em nenhum outro lugar. Ele não toma choque porque não há uma diferença de potencial no seu corpo. A letra B, toca no ponto de fase de uma tomada elétrica estando com sapatos de borracha. Quando o nosso dedo encosta na fase, o nosso corpo adquire o potencial da fase. Se eu estivesse descalço, o meu pé encostaria no chão. Então eu teria a mão da pessoa no potencial 127 volts, que é um potencial de fase, e o potencial do chão, todo o chão, tem potencial 0. Mas se a pessoa está sobre sapatos de borracha, o pé não encosta no chão. Então o pé não adquire o potencial 0. Então não há nessa pessoa uma diferença de potencial. E novamente, está errado. A pessoa não toma choque. Embora não seja recomendado, isso é de fato verdade. Se você encostar em um dos fios da tomada, calçado com sapato de borracha, você não toma choque, mesmo se esse fio for a fase, porque não haverá no seu corpo uma diferença de potencial. A letra C diz que a pessoa toca a parte externa de um automóvel em um dia úmido, depois dele estar em movimento. A letra C é discreta e a parte importante é o fato do dia ser úmido. Quando um automóvel está em movimento, ele pode adquirir cargas elétricas em sua lataria devido ao atrito com o ar. Mas em um dia úmido, essa carga é rapidamente neutralizada pelo ar, ele não consegue acumular carga suficiente para gerar um potencial que leve ao choque. Portanto, a letra C também está fora de possibilidade. A letra D fala: a pessoa segura uma pilha em sua mão de forma que um dos polos esteja em contato com a pele. Bem, a letra D é bem parecida com a letra B, porque um dos polos está em contato com a pele. E se a pessoa estiver calçada, o potencial da pessoa não adquire o potencial do chão. Então, não haveria na pessoa uma diferença de potencial. Acrescenta-se a isso o fato de que o potencial das pilhas é muito baixo, em torno de 1,5 volt. Então, mesmo que a pessoa estivesse descalça, uma diferença de potencial tão baixa não provocaria um choque elétrico. Isso é, inclusive, percebido no próprio enunciado, que ele disse para grandes tensões elétricas. E na letra E, diz que a pessoa toca uma cerca elétrica com a mão, enquanto a outra está sobre um portão metálico. Veja, a mão da pessoa que vai na cerca elétrica, aproveitando o mesmo desenho, essa mão teria o potencial do fio da cerca elétrica, que é em torno de 10.000 volts. E a outra mão que vai no portão metálico teria o mesmo potencial do portão, que é o mesmo potencial do chão, já que o portão está em contato com o chão. Então nós temos em uma mão potencial 10.000, na outra mão potencial 0. Uma diferença de potencial enorme entre as mãos da pessoa. Ela toma choque. A resposta é a letra E.